Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. No programa de hoje nós vamos falar sobre como nos expressarmos, sobre como representar uma instituição, sobre como falar em público, sobre como se portar na voz, no jeito de ser, para bem representar. Isso é importante na vida profissional ou mesmo na vida pessoal. É um bloqueio para muitas pessoas, um desafio para todos nós que precisamos nos comunicar, alguns com mais interesse ainda, ser a voz de instituições, de empresas, de governos, quanto isto tem de técnica, quanto isto tem de talento, quanto isto tem de treinamento. E para falar sobre isso, a minha convidada é a colega, jornalista e head de projetos especiais da Critério, Melina Fernandes. Melina começou a carreira como repórter e apresentadora de televisão na RBS TV, onde atuou por 11 anos, passando pela chefia de reportagem em Brasília. Há 12 anos mudou para a área de assessoria de imprensa, atuou na Prefeitura de Porto Alegre, no gabinete do prefeito, foi consultora em comunicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul. É formada pela Federal de Santa Maria e na Critério lidera, como eu disse, a frente de projetos especiais e também de treinamento em Media Training. Bom dia, Melina. Bom dia, Kleber. Que bom falar contigo e que desafio falar contigo sobre expressão, né? Olha, Kleber, é um desafio para mim também, porque a gente acha assim que é fácil para quem, né, se formou em jornalismo, passou por TV, já atuou nessa área, mas não é tão fácil assim. É sempre um desafio para todos nós, né? E é porque a gente está sempre, né, Melina, sendo julgado, sendo observado, sendo avaliado, né? E com as redes sociais, então, Kleber, que ainda todo mundo tem o seu veículo de comunicação, né? Todo mundo é um comunicador, fica ainda mais difícil. E quando tu fazes esses treinamentos, né, para pessoas que precisam dar entrevista ou até falar em público, né? O que tu identifica assim como a maior dificuldade, Melina, das pessoas? Segundo os nossos clientes, Kleber, é o nervosismo, a ansiedade. Para eles é isso que, vamos dizer assim, que pega, é isso que é o grande desafio para eles vencerem essa barreira e se disporem a enfrentar um microfone, a enfrentar uma câmera. Isso não é diferente, até como eu acabei de dizer, para pessoas que são formadas em comunicação, para pessoas que trabalham com isso. Nem sempre é fácil, né, se expor dessa forma. Essa parte é fácil de vencer. A ansiedade, o nervosismo, a gente tem técnica para vencer. Na nossa avaliação, nós que estamos do outro lado avaliando essas pessoas que acham que a ansiedade e o nervosismo é a grande barreira, o que a gente percebe? Um dos grandes desafios, uma das maiores dificuldades que os porta-vozes e fontes enfrentam é a capacidade de selecionar dentro daquele repertório que eles têm as informações que eles precisam entregar. Né? A informação que faz sentido naquele momento. A síntese. São pessoas que conhecem muito bem os seus negócios, né? Ou conhecem muito bem as suas áreas de atuação, então elas têm um repertório muito vasto. E na hora de uma entrevista, elas precisam entregar a resposta que faz sentido para a empresa, para o governo, para a instituição que representam, que seja entregável, palatável, como a gente diz, né, para o público ao qual se destina. Compreensível para o público que se destina e que também faça sentido, porque os veículos, eles são diferentes. Né? Um jornal, uma revista especializados, eles têm um perfil de público e também um formato, uma linguagem. Aquele veículo como um rádio que é transmitido para cidades do interior é outro formato. Então é selecionar e entregar esse conteúdo de forma que ele seja compreensível para o outro lado. E quem tem um conhecimento vertical, normalmente quem vai dar uma palestra, uma entrevista, é porque tem um conhecimento, uma liderança aprofundada sobre uma coisa. E às vezes aquela coisa tem uma linguagem técnica que não é compreensível para o cidadão comum. Então aqui certamente nos treinamentos tem um desafio de adaptar
aquela linguagem técnica de uma área da saúde, por exemplo, tem um monte de termo, área jurídica, outra área que tem, né, para um modo que seja compreensível pelas pessoas. É verdade, Kleber. O mediquês, o juridiquês, né, como tu citaste, é realmente um desafio, porque em qualquer área eu preciso transmitir aquela informação com qualidade, mas eu também preciso que aquela informação seja compreendida. Então, a gente trabalha muito isso. Em quais veículos eu posso usar a minha linguagem técnica, a minha linguagem mais, como é que eu vou dizer, mais científica sobre aquele assunto. E em quais veículos eu preciso traduzir. E para quais públicos, exatamente. Tem uma dica que a gente dá muito nesses treinamentos, que é, eu tenho que pensar, para eu ser assertivo, né, na maior parte dos veículos e para a maior parte dos públicos, eu tenho que pensar como eu contaria uma história para os meus avós, para os meus irmãos, para os meus filhos, ao mesmo tempo, da mesma forma, e que eu consiga fazer todos eles compreender da mesma forma, independente da sua idade, da sua faixa etária, né? Independente de onde eles vivem, independente de qual a formação que eles escolheram, porque numa família a gente tem essa diversidade. Então, é o que a gente fala, como é que o senhor vai transmitir essa mensagem para o seu Zezinho e para a dona Mariazinha lá da sua comunidade e, ao mesmo tempo, para outra pessoa que seja especialista na sua área. E tu falaste do juridiquês, do mediquês, e agora que a gente está em época eleitoral, tem o politiquês também, né? Às vezes os políticos também inventam, não criam uma linguagem absolutamente técnica que ninguém entende, né? E quando fala com simplicidade é entendido. Exatamente. A gente tem ampliado muito essa parte de treinamento de políticos aqui na Critério, né, Kleber? A gente trouxe para dentro do nosso portfólio produtos diferenciados para atender essas diferenças. E é muito interessante porque nós começamos a treinar políticos, inclusive, para que eles participem de debates, né? Para que eles se comuniquem bem em debates. E o que a gente observa? Muitas vezes eles tentam, vamos dizer assim, entre aspas, falar bonito, né? Perfeito. Para causar uma boa impressão, o politiquês, e não conseguem atingir o seu eleitor. E até o contrário. E até o contrário também. Então, o que a gente trabalha muito com os políticos? Que eles precisam ter propostas claras, que façam sentido para a sua comunidade, mas que eles transmitam isso, que a comunidade entenda aquela proposta. Não basta dizer que eu vou fazer uma proposta de um PL para reduzir uma coisa abstrata. Uma coisa abstrata, indicador. Para melhorar vamos dizer, na saúde, para melhorar a regulação de leitos. Talvez a pessoa que ele queira atingir com isso não saiba o que é regulação de leitos, não saiba nem como se regula leitos. Então ele precisa falar de uma forma simples, de que forma isso vai impactar na vida daquelas pessoas, né? Como é que vai atingir o seu eleitor. Agora, Melina, nós falamos de político, empresário também tem essa necessidade, porque às vezes não é só falar em público, dar uma palestra, entrevista, digamos, empresário dá menos entrevistas, mas tem que, como conduzir uma reunião, como postar-se, esse cuidado inteiro, né? Tom de voz, figurino. É uma técnica, né? É uma ciência muito bonita também, né? Exatamente. O Media Training, Kleber, ele tem diversos módulos. Quando a gente faz esse treinamento, a gente aborda diversos módulos, né? A gente está falando muito especificamente do Media Training, aqui do treinamento, mas a gente expande isso. Como a gente começa esse treinamento com os nossos clientes? A gente vai ensinar aqui, ou orientá-los aqui, a como se comunicar em todas as situações da sua vida. Na vida pessoal e na vida profissional. Quando eu tenho um discurso para fazer... É muito mais do que um treinamento de mídia estrito senso. Muito mais. Quando eu tenho um discurso, quando eu tenho uma visita a um parceiro, seja um parceiro nos negócios, seja um parceiro, de repente, institucional. Quando eu tenho uma palestra para fazer, uma aula para dar, uma reunião importante para conduzir. E claro, como eu me porto nas redes sociais, porque hoje a gente tá num momento assim que faz parte do treinamento. Faz parte do treinamento. Uma postagem pode ser péssima, destruir uma reputação, destruir a reputação de uma empresa. Então, muitas vezes aquele empreendedor que levou anos para construir, né, o seu império,
pode perder esse império, vamos dizer assim, todo aquele trabalho, aquela construção numa postagem. Então, sim, é bem importante aprender a se comunicar e a se comunicar de uma maneira que faça sentido e que esteja alinhado com os objetivos estratégicos da sua empresa, mas que faça sentido também para o seu público, né, e para as pessoas em quem tu pretende provocar alguma reflexão, algum resultado sobre aquele tema. Melina, para algumas pessoas é uma facilidade, para as outras é uma dificuldade, como eu disse na abertura. Quanto que essa capacidade de comunicar, na tua opinião, quanto é dom, quanto é vocação e quanto se pode desenvolver em treinando? Então, Kleber, talento facilita muito, ajuda muito, mas não é tudo. Tem pessoas que têm uma habilidade incrível de se comunicar, de falar com os outros, que não fica nervoso na frente de uma câmera, né, que transita muito bem nas redes sociais, mas que tem dificuldade de enxergar o que é importante. Né? O que é importante, como a gente volta a repetir, para um determinado público e num determinado meio. E aí, independente de ser um excelente orador, ele não consegue prender a atenção do público que ele deseja. Ele não consegue ter o resultado que ele quer. Ele não consegue ser atrativo na fala. Da mesma forma que tem pessoas que têm esse dom de saber o que é importante, o que faz sentido naquele momento, para o seu negócio, para a instituição que representa, mas não consegue se expressar. Então, o dom, seja de um lado, seja do outro, o talento, ele ajuda, mas ele não é tudo. A gente precisa treinar, estar preparado. Treinar nunca faz mal a ninguém. Nunca faz mal, nunca faz mal. Eu dou sempre o exemplo do Barack Obama, né, que é um grande discursador, mas quando ele tinha discursos importantes, ele parava com o ghostwriter dele para escrever, para revisar, para treinar. Então é importante treinar, né? É até um sinal de respeito ao público com quem tu vai falar, né? Exatamente. Obama, Churchill, também. Rainha Elizabeth, são pessoas que tinham esse, têm e tiveram esse dom da fala. Nós tivemos um treinamento na semana que passou e um dos nossos clientes até comentou isso. Churchill ganhou uma guerra com a palavra. Isso, nossa. Churchill ganhou uma guerra com a palavra. O poder da palavra, O poder da palavra. E eram pessoas que redigiam. Isso aparece muito. Ah, mas eu posso escrever... Valeu mais do que um canhão. Valeu, exatamente. E essa dúvida aparece muito. Eu posso escrever? Eu posso ler? Pode. Pode ler. Pode ler discurso. Pode levar a colinha ali para a palestra. Eu estou aqui com a colinha, nós estamos aqui conversando, eu estou aqui com a minha colinha de coisas que eu não posso esquecer de falar, né? Então, assim, os repórteres, os jornalistas, a gente vê hoje, todo mundo entra com o celular ali, né, acompanhando ali as informações, com os dados que não pode esquecer. Então, não tem problema. Preparar um discurso é sinal de respeito com o público, significa que eu me preocupei em escrever aquela mensagem para transmitir, mas a gente sempre diz, faz isso de uma forma natural. Não dá para ficar ali, né, posição de sentidos na frente do púlpito, duro, falando... Porque eu que estou do lado de quem muitas vezes na minha vida escrevi discursos, né, para terceiros, muitas vezes o desempenho pode arrebentar um bom texto, né, um bom conteúdo, se o cara fizer desse jeito que tu está dizendo. O que é um bom desempenho de discurso, Maria? Eu acho que o bom desempenho do discurso, eu diria, o bom discurso é aquele no qual eu consigo transmitir a mensagem que eu quero e gerar no público-alvo o resultado que eu quero. Que ele compreenda e que eu provoque lá a reflexão que eu pretendo provocar naquele público. Esse é o bom discurso. Por isso, o que eu preciso antes de pensar o meu discurso, de redigir, de pensar o que eu vou falar e como eu vou falar? Eu preciso saber que objetivo eu quero atingir, né? Aonde eu quero chegar com essa mensagem e qual o público que eu vou ter na minha frente para transmitir essa mensagem. Então, a partir da análise desses dois itens, eu vou redigir um discurso, redigir uma fala, preparar a minha fala para atingir aquele objetivo. Eu posso ter públicos totalmente diferentes com os quais eu quero ter o mesmo resultado. O discurso pode não ser o mesmo. Então, o bom discurso é aquele que atinge o seu objetivo, que é compreendido. Melina, agora eu fico olhando também, às vezes, essa coisa de preparação, né?
muitas empresas, né? Eu quero dizer o seguinte, muitos ainda não se deram conta da importância de preparar seus porta-vozes, seus C-levels, seus CEOs, né? Que são a comunicação de uma empresa se dá também por meio dos seus líderes. Aí às vezes tu chega numa empresa, o logo tá lindo, a empresa, o sistema visual, a rede social é linda, tudo direitinho. E o CEO vai falar, não fala direito, né? Quer dizer, tem um problema de comunicação. Então, esse cuidado com os porta-vozes, como é importante, né? Bem importante. Kleber, tem empresas que nunca se preocuparam, inclusive com a comunicação. Que a comunicação acabou acontecendo de uma forma orgânica. São empresas que geralmente surgiram no quintal de casa. E se deram bem, cresceram. Se deram bem, né? Cresceram, fizeram, vamos dizer, fizeram o tema de casa bem feito, investiram, se destacaram nas suas áreas, né? E a comunicação acaba acontecendo de uma forma orgânica. Mas, no momento em que se profissionalizou, né, que essa empresa cresceu, ela precisa pensar em comunicação. Nós vemos hoje, nós temos clientes que nos procuram porque, de repente, eles foram tão demandados que eles não conseguiram mais ter braço para isso. Então, primeiro a empresa precisa perceber o valor e a importância da comunicação e o quanto a comunicação vai protegê-la numa situação sensível, de crise, né? A gente diz a Soraya Hanna, né, a sócia diretora aqui no Critério, que um dos grandes problemas que as pessoas não visualizam é que um dia a crise vai bater a sua porta, a gente só não sabe onde, então esteja preparado para enfrentá-la. E pensar a comunicação antes e ter porta-vozes é muito se preparar para esse momento. Claro, tem empresas que vão dizer, não, mas isso nunca vai acontecer comigo, né? Tudo aqui a gente tem altos padrões rigorosos de controle, né? Ninguém está livre. Então, por que é importante ter e preparar o porta-voz? A primeira coisa, CNPJ não fala. A gente precisa ter uma pessoa. Eu preciso ter um rosto e uma voz dessa empresa para me comunicar com ela. Isso dá credibilidade. Isso dá segurança, isso humaniza a comunicação, isso aproxima do público, né? O jornalista, o público, ele sabe de quem é aquela fala, de quem é aquele posicionamento, que é a pessoa que representa a empresa ou o governo, né? E preparar os porta-vozes para esses momentos nada mais é do que preparar a empresa para que ela se comunique bem e se comunique com clareza. E lá na frente, né, que ela esteja preparada para enfrentar as crises. E porta-vozes, eu tendo muito claro quem são os meus porta-vozes para cada área, isso permite com que eles se aperfeiçoem constantemente, né? Com que eles pratiquem constantemente, com que eles estudem os temas de interesse e estejam muito mais preparados para qualquer situação. Melina, tu já estiveste na frente das câmeras como apresentadora de TV de um dos telejornais mais importantes do Rio Grande do Sul, que é o Jornal do Almoço. Tu já assessoraste prefeitura, governo do estado, uma instituição internacional, agora empresas, né? Eu queria, tu falaste en passant aí, eu queria te ouvir. E na hora da crise, a importância dessa preparação deve aumentar ainda mais, né? Ainda mais. Claro, que as atitudes, as ações, as medidas adotadas, né, por essa empresa, essa instituição, esse governo na hora da crise, elas são determinantes para o sucesso, né, da gestão de crise ou não, para se reduzir ao máximo os danos de imagem, né, fazer a gestão de crise, de imagem e reputação bem feita. Mas não basta eu ter a prática, eu preciso ter o discurso. Assim como não basta eu ter discurso se eu não tiver a prática. Né? A reputação é a soma de quanto mais discurso e prática estão juntos, estão alinhados, melhor é a minha reputação e mais eficaz vai ser uma gestão de crise. Então, sim, eu preciso ter as ações, mas eu preciso me comunicar bem, com transparência. Esse momento sensível, eu preciso ter à frente da minha empresa uma pessoa que tenha sensibilidade, né, que acolha... Abertura, né? Esteja aberto, exatamente, que acolha tudo que está envolvido. Muitas vezes nós temos crises que envolvem vítimas, que envolvem vidas. Então, essa pessoa tem que ter sensibilidade para lidar com esse momento, ela tem que ter sangue frio
para lidar de uma forma com respeito, com responsabilidade, com discernimento, né? Exatamente. E ele tem que estar muito preparado. E não... Eu já ouvi muitas vezes assim de alguns clientes, não, eu preciso ter é melhor eu dar uma resposta média rápida do que dar uma boa resposta e demorar mais. Eu sempre digo, não deixe o público sem resposta, tem que agir com clareza, tem que agir com transparência, não deixe o público sem resposta, mas não responda sem ter todos os subsídios e sem estar preparado. Pode ficar pior. 1000 vezes a gente viveu isso. Muitas vezes. Ô Melina, eu vejo também muitos cursos aí, com todo o respeito, né? Sobre falar, como falar em público e tal, o tom de voz e tal, que é uma dimensão, mas que tu já tem falado aqui, se não tiver um bom conteúdo, não vai adiantar de nada só ter uma formosura corporal e vocal, né? O conteúdo continua sendo o rei, né? O conteúdo é o rei. O conteúdo é o rei. Isso, com certeza, inclusive, assim, nos nossos media trainings, a gente sempre pensa que para se comunicar existe uma trilha de ações. Então, a gente começa o media training, é uma aula muito interativa, né, no qual a gente deixa o cliente muito à vontade para que ele tire suas dúvidas, e a gente vai usando exemplos, vai usando cases, vai fazendo simulações. Media Training, então traduz aí para quem não é do meio. O que é o Media Training? É um treinamento... Treinamento de comunicação. Eu nem diria que é um treinamento para falar na mídia. Tá. Né, porque nós ampliamos um pouco esse conceito. De comunicação pessoal. De comunicação pessoal. Claro, tem toda uma parte focada em atendimento da imprensa, né? No relacionamento com os jornalistas, no relacionamento com os veículos de comunicação. Mas ele é muito mais amplo. E aí, como que a gente faz isso? A gente faz uma espécie de uma aula, no qual a gente coloca esses exemplos, mas a gente também divide essa aula em módulos que fazem sentido, que atendem às necessidades, às demandas, customizados para cada cliente. Então, eu tenho ali 8 passos para uma comunicação profissional e eficaz. O que é isso? É a adoção de protocolos, a criação de fluxos e rotinas que facilitam essa comunicação dentro da empresa. É como que eu me preparo para uma entrevista ou para um discurso ou para uma palestra. A gente ensina os formatos, né? Se eu for falar para a televisão, o que eu tenho que me preocupar? Se eu for falar para o rádio, o que eu tenho que me preocupar? Nas redes sociais. Então, ele não vou entregar todo o ouro aqui, né, Kleber? Isso. Mas ele basicamente é todos os passos para essa comunicação, e a gente aborda também comunicação não verbal, imagem e comportamento, gestão de crise, como nós falamos da crise, né? O que precisa para causar uma boa impressão? Exatamente. E tem exercício prático também? Tem exercício prático. A gente faz umas simulações. Também não posso entregar aqui, porque a maioria é surpresa, inclusive para o cliente. Mas nós temos exercícios práticos para preparar para entrevistas. Como eu te disse, nós começamos neste ano a fazer simulações de debates políticos aqui, que foi uma demanda que surgiu e nós colocamos dentro do nosso portfólio. São diversos produtos, né? Desde Mas não chegaram a simular jogar cadeira? Isso não veio. Não, isso não estava previsto. Isso ainda não. Talvez a gente tenha começado agora, a preparar como se defender das cadeiras, né? Mas a ideia é justamente preparar, agora, já que nós estamos falando em debate, no caso do político, é preparar, por exemplo, treinar, né? Sobre como lidar com provocações, né? Numa situação na qual as perguntas difíceis. Todo mundo tem aquelas perguntas mais delicadas, né? Exatamente. Esse é outro ponto. Não existe pergunta ruim. Existe resposta ruim. Né? É uma coisa que a gente salienta muito. A pergunta, o papel do jornalista é perguntar. O papel do opositor num debate é fazer perguntas. Como que eu lido com essas perguntas? Achei essa pergunta ruim. Não quero responder. Não. Dê uma boa resposta. Dê uma resposta que faça com que a tua mensagem chegue ao teu público da forma que é importante para ti, que é estratégico para ti. Por isso que se preparar, treinar, ter uma equipe técnica do lado, é como em qualquer área da vida, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A comunicação
profissional não é uma coisa fácil. Não é assim, larga uma notinha ali, redige uma notinha para mim que tem gente aqui me cobrando um posicionamento. Não é tão simples assim, não é uma notinha que vai resolver o problema numa crise ou então que vai atender aquela pessoa que está solicitando um posicionamento. Até porque muitas vezes uma demanda para que uma empresa, para que um governo se posicione, pode ser uma demanda de uma ou duas pessoas e não do público. A gente comenta, né, muitas vezes na Critério a gente comenta quando um cliente está ansioso por dar um retorno porque tem uma pessoa cobrando uma informação, um posicionamento. Tá, mas e o resto do público? Quantas pessoas estão cobrando? São 2 no privado. Bom, responde essas pessoas. Calma, respira fundo. Né? Existe mesmo esse problema? Existe mesmo essa crise? Eu tenho que me posicionar sobre essa situação. Agora, Melina, tu foste apresentadora de TV, né, de telejornal, que tem um padrão mais ou menos universal, né? Já nos treinamentos pessoais, de empresário, político e tal, imagino que deve ter muito um respeito à essência da pessoa, né? O jeito, cada um tem um jeito. Então, a pessoa é treinada para ser a melhor versão, mas certamente sem perder o jeito de cada um, né? Exatamente. Existem pesquisas que colocam o tempo que o nosso cérebro leva para se formar uma impressão sobre alguém. É meio segundo para o meu cérebro formar uma impressão sobre alguém. E essa primeira impressão é formada tentando responder a 2 perguntas, né? Eu posso confiar nessa pessoa e eu posso respeitar essa pessoa. Isso é indiferente o estilo da pessoa. Não me interessa a aparência física daquela pessoa. Isso está em como essa pessoa se comunica verbal e não verbalmente, né? Se o tom de voz está de acordo com a mensagem que ela quer me transmitir, se ela me olha nos olhos, se ela aperta a minha mão, se ela é pontual. Então, como causar essa boa impressão mais do que tudo, ser verdadeiro, agir com tranquilidade, ser pontual, se comunicar de forma que não apenas o conteúdo que eu estou entregando seja bom, mas com que as pessoas enxerguem em mim uma pessoa em quem elas podem acreditar. E claro, tem dica de figurino sim. Tem dica de figurino sim, porque eu não posso chegar numa comunidade, um político candidato, não posso chegar numa comunidade onde nem pavimentação tem de terno e gravata. Sou até arrogante, né? Não posso. E eu também não posso frequentar um ambiente onde o dress code me exige, né, uma roupa formal de jeans e camiseta. Sapatênis, que hoje está muito na moda. Exatamente. Então tem dica de figurino sim, e não é mexer no estilo da pessoa. Dentro do seu estilo. Dentro do seu estilo. Figurino que se adapte. Dentro do seu estilo. Ô Melina, pra gente ir encaminhando pro final, vem cá, e o velho e bom português, hein? Porque tem um ponto que é o que se chama a linguagem coloquial e tem um ponto em que se assassina mesmo a língua, né? Qual é esse ponto de equilíbrio possível? Eu vou convidar os ouvintes da Rádio Bandeirantes para acompanharem essa resposta nas nossas redes sociais, porque aqui na Rádio Bandeirantes nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Eu me despeço, até lá, bom dia, bom final de semana. Melina, sobre o velho e bom português, me diz aí. Então, a gente fala muito em simplificar, né? O bom conteúdo, ele é simples, ele tem foco, ele tem início, meio e fim. Ele é entregue em frases curtas e de fácil compreensão. Isso não significa escrever errado. Isso não significa abreviar. Falar errado. Falar errado. Não significa... Tipo, assassinar os plurais, assassinar... Não, um porta-voz não pode falar errado. Né? Claro que existem situações muito peculiares, muito singulares que isso vai acontecer, até de estilo, né? Mas não, a regra é falar corretamente. O porta-voz tem que falar corretamente, não difícil. Precisa ser rebuscado, né? Não precisa ser rebuscado. É difícil até para nós, né? Falar sempre o português correto. Mas tem que falar o português correto. Da mesma forma que eu preciso evitar a linguagem técnica, a linguagem que não é compreensível para a maioria, eu preciso evitar também a linguagem muito popular. É diferente eu estar numa roda de amigos num bar
e eu estar me comunicando nas minhas redes sociais. E uma alerta aqui, os estrangeirismos, Kleber. Ei, que doença. Ah, pois é, os estrangeirismos. Tem muita gente que acha que isso é bonito. Tem muita gente que acha que é bonito e acha que está se fazendo entender. É, acha que está se fazendo entender. E às vezes não, né? Pelo contrário. Para uma grande maioria do público, não. Não. Ô, Melina, para fechar aqui, 2 ou 3 dicas tu deixaria aí para uma boa comunicação pessoal? Treino. Existem exercícios para melhorar a dicção, para melhorar a oratória. Essa seria a minha primeira dica. Exercícios para melhorar a dicção, para melhorar a oratória, para se concentrar, né? Para vencer a primeira barreira que geralmente as pessoas consideram que é o mais difícil, que é o nervosismo e a ansiedade. Se gravar, né? Treinar e se gravar. E se conhecer, porque quando a gente se grava, a gente se assiste, a gente consegue enxergar os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Então, a partir desse me conhecer que eu vou enxergar o que eu preciso, em que área eu preciso me preparar melhor, né? E vem fazer um media training com a gente. Critério.com.br, não é isso? É isso aí. Obrigado, Melina. Parabéns pela tua trajetória, pelo teu trabalho, por esses treinamentos aí que eu tenho acompanhado e tem sido um sucesso o feedback dos clientes que têm feito. Obrigada, uma honra estar aqui contigo. Muito bem, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.